Você sabia que fazendo a sua graduação EAD na Unicesumar, você também conta com ferramentas extras que turbinam sua carreira desde o primeiro dia, como o curso de Gestão do Tempo, que além de ser oferecido gratuitamente para os alunos, é com um dos maiores experts do Brasil, o Rafael Medeiros. Ele já treinou iFood, Porsche, Coca-Cola e até o Comitê Olímpico. Você aprende a vencer a procrastinação, organizar sua rotina e ainda agrega valor ao seu currículo. E por falar em currículo, sabe como anda o mercado de trabalho por aí? Para quem estuda na Unicesumar, temos mais de 50 mil vagas de estágios, emprego, além de conteúdos relevantes sobre a carreira na nossa plataforma exclusiva, em parceria com a GUP, empresa líder em RH no Brasil. E que tal mergulhar em culturas diferentes com vivências internacionais? Aqui, a gente tem o Unicesumar Experiências Globais, que é um programa que te coloca em contato com estágios no exterior, intercâmbio presencial e virtual, voluntariado, cursos de idioma, coisa que nenhuma outra EAD faz. E se bater aquela dúvida nos estudos, o programa Ampliar coloca você em aulas ao vivo e em grupo, com monitoria personalizada que aborda os conceitos básicos das áreas de conhecimento como exatas, tecnologia, química, fotografia e muitas outras. Já são 90 mil alunos que aprenderam assim. E aqui você escolhe livro físico ou digital. Se for digital, você nem gasta seus dados de internet para acessar os materiais. Tudo para você chegar lá sem desculpas. Quer um diploma que abre portas desde o primeiro dia? Inscreva-se na EAD Unicesumar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 o nosso muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar para mais uma edição do Teoria de Tudo, segunda-feira, dia 27 de outubro de 2025. Para muita gente já é Natal, né? Isso aí é uma coisa horrível, eu acho, mas é necessário para o comércio, então tudo bem, né? Feliz Natal! 10 horas, 12 minutos, hora oficial do Brasil, por toda a plataforma e também pela Rádio Sabe Caxias. Estamos no ar, no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, com parceiros associados também, TV Caxias, Canal 14 da NET, outros tantos que são companheiros, são amigos, são investidores, são colegas desde sempre neste programa. Desde a edição número 1, estamos na edição 752, mais de 1.500 horas de um programa totalmente independente, aliás, né, preciso dizer. O Teoria de Tudo tem o apoio de CPR Rodas e Pneus, Unicesumar, a melhor EAD do Brasil. Temos o apoio da Agrícola Juriti, da Mecânica São Eloy, da Livraria Mercado de Ideias, da Top Down Informática, marca que faz muito por você, da Mecânica Tecnicar. Muita gente boa que está conosco aqui. Lembrando que a Unicesumar teve o Unicesumar Conecta na sexta-feira, o feirão de empregos. Você tem a disponibilidade ainda de participar das ofertas que as empresas estiveram aqui no nosso polo trazendo. E também lembrando a você que o portal Sabe Caxias é também rádio e você pode nos ouvir em todo o planeta, inclusive com as músicas locais, enfim, e toda a nossa informação. O Teoria de Tudo segue imediatamente a nossa pauta de hoje, porque nós temos na linha um assunto sempre importante, que é a questão da saúde mental, que está sendo, né, muito debatida no Brasil inteiro. E, aliás, tivemos um episódio muito triste aqui em Caxias do Sul com a questão do educador, né, que foi morto dentro de uma casa de acolhimento. E a questão é grave, né? As pessoas que estão em situação de rua. Então nós temos aqui a presença já na nossa pauta de hoje, já em contato com o deputado federal Osmar Terra, do PL do Rio Grande do Sul, que defende a política pública sobre comunidades terapêuticas. Segundo a pauta, né, elas demonstram a importância do serviço aos que mais precisam. As comunidades terapêuticas são para milhares de pessoas em situação de pobreza. O único lugar onde encontram acolhimento e esperança para vencer a dependência química. É ali que encontram a abstinência assistida, fundamental para a recuperação, e outras informações importantes.
são lugares que oferecem cuidado, dignidade e uma nova chance de vida. A Lei Antidrogas, número 13.840/2019, de autoria do deputado, defende a política pública com a parceria das comunidades terapêuticas. Para falar sobre isso, eu trago aqui o deputado à tela para que a gente comente a questão. Deputado Osmar Terra, bem-vindo ao Teoria de Tudo, bom dia. Bom dia, Miguel Brambila, bom dia. Bom dia a todos que estão nos vendo e ouvindo. Sempre é um prazer aí conversar contigo. Muito obrigado, deputado. Temos trazido aí sempre essa questão da saúde mental, não é? Porque, enfim, está diretamente relacionada a esta lei que citamos aqui. Eu gostaria que o senhor falasse sobre o assunto, por gentileza. Olha, Miguel, o maior drama que nós temos hoje no Brasil, né, na área de saúde mental, é a questão da dependência química, das drogas, né? Isso é uma epidemia que cresce, né, tem aumentado, até por medidas erradas do Supremo, né, na minha opinião, como a descriminalização da maconha. A maconha é uma das maiores causas de transtorno mental e transtornos mentais irreversíveis, né, como o caso da psicose canábica ou da esquizofrenia, né, desencadeada pela maconha. É o caso das deficiência, déficit mental, que a maconha causa, que é permanente, é para o resto da vida, além da dependência química, além da alteração da consciência, com perda da noção de espaço e de tempo, que leva a muitos acidentes de automóvel. A maior causa de acidentes de automóvel hoje, com vítimas fatais, é a maconha, mais do que o álcool, né, proporcionalmente. Então, nós estamos vivendo um drama complexo, né? Isso afeta milhões de famílias. Nós estamos falando aí de mais de 10 milhões de famílias no Brasil. Vive o drama de ter um dependente químico em casa, né? E com tudo isso, tudo que acarreta, a dificuldade de trabalhar, as alterações de comportamento, às vezes alterações para comportamento violento, o vínculo que acaba estabelecendo com o tráfico de drogas, né? A compulsão para vender tudo que tem em casa para poder conseguir a droga. Então, assim, é um problema muito complexo e muito importante na vida do Brasil. Essa história de ignorar, dizer que esse discurso aí do seu Lula, né, dizendo que a culpa não é do tráfico, o problema não é o tráfico, é o usuário, né? É uma versão tupiniquim enviesada, né, ideologicamente, do que acontece no mundo real, né? No mundo real é um comércio clandestino de grande escala, com bilhões de dólares aí na América Latina, né, enriquecendo de uma maneira muito rápida todos os que usam, que entram nesse ramo, embora seja um ramo também que a vida é curta, né? As pessoas não vivem tanto tempo, né, pela violência, né, e escravizam os usuários. O usuário fica desesperado atrás da droga, faz qualquer negócio para obter a droga. Então, nós estamos falando de pessoas que precisam de tratamento e estamos falando de coisas que exigem uma ação da segurança também, né? E um governo centrado no que precisa fazer. Não pode ser um governo presidido por um sujeito que diz que a culpa não é do tráfico. O tráfico é vítima do usuário. Olha que frase! Nem pediu desculpa por ter feito uma frase tão idiota assim, né? Então, assim, nós estamos vivendo... quando eu me debrucei sobre o problema das drogas, eu trabalho isso tudo do ponto de vista de saúde pública, né? Quando eu fui secretário de saúde, eu vi explodir a epidemia do crack. Junto com ele, aumentou o consumo de todas as drogas, né? E nós tínhamos que dar uma resposta. E não tinha resposta. O Estado não tinha resposta. O governo federal, o Ministério da Saúde, aparelhado pelo PT, tinha como proposta a redução de danos. Olha, a redução de danos não é diminuir o consumo de drogas, é trocar uma droga por outra, em vez de fumar crack na latinha, fumar num cachimbo de vidro. Isso é uma conivência, é uma aceitação da dependência química, do uso de drogas, completamente fora da realidade do mundo real das famílias brasileiras, né? Então, nós precisamos ter uma resposta. E a resposta que nós tivemos foi nos apoiar nas comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas, Miguel, elas seguem o mesmo o trajeto
trabalho dos alcoólicos anônimos, dos Sim. narcóticos anônimos, trabalham com os 12 passos, né? E mantém a pessoa em abstinência, é uma abstinência assistida. A pessoa vai para um lugar mais retirado e fica lá 9 meses, um ano, até diminuir a compulsão, né? Aquele desespero para usar a droga. Isso vai diminuindo com o tempo, quando a pessoa fica em abstinência, né? Então, elas prestam um grande serviço. Por que que elas têm muita conotação religiosa? Porque elas foram criadas pelo pastor, pelos padres, né, Aham. que estavam desesperados pela falta de atendimento as famílias pobres recorriam a quem? Se elas não tinham atendimento na área da saúde para isso. Perfeito. Elas recorriam ao padre da igreja, ao sacerdote, ao pastor, né? Então, eles foram criando essas comunidades terapêuticas. A primeira comunidade terapêutica que eu tive acesso, que eu conheci, que eu visitei, foi Sim, através do Dom Ivo Lachaider, que era a sim, serviço de Santa Maria, né? Ele me convidou, quando a gente criou um comitê para discutir violência no governo do Brito, dele para participar, ele me levou lá na comunidade, a comunidade terapêutica que tinha ali nos arredores de Santa Maria, para conhecer o trabalho que a igreja fazia. Então, assim, só que eles trabalhavam sem apoio governamental. Eu criei a política sobre drogas no governo Temer, a gente ajudei a construir no governo Bolsonaro, e colocamos as comunidades terapêuticas como parceiras do governo, inclusive financiando as vagas que elas tinham disponíveis para as pessoas mais pobres, para usar para as pessoas mais pobres, né? Criamos a Senapred, a Secretaria de Prevenção da Dependência Química, né? Fizemos um trabalho de esclarecimento, de avanço em acolhimento e atendimento dos mais necessitados, coisa que o governo atual está mantendo até por ali, porque teria uma grande reação da opinião pública se acabasse, mas tem diminuído, tem estrangulado as comunidades terapêuticas gradualmente, né? sim. Então nós precisamos enfrentar isso. É o que tem acontecido em vários setores, não é? Não se acaba, se sufoca aquilo que é bom. Aqui nós temos uma polêmica na É, cultura exatamente assim. Não se acaba, não vai acabar, se sufoca, se deixa morrer a míngua, né? E aí está é, sempre se construindo coisas novas, com políticas partidárias e sem políticas de governo, deputado, o que é muito ruim. Para quem quiser, e tem muita gente que está sofrendo, aqui a gente vê todo dia, né? Pessoas com problemas mentais por causa do uso indiscriminado de drogas, qualquer tipo de drogas, em todos os setores da sociedade, inclusive. Como é que faz para ter acesso a essas comunidades terapêuticas que o senhor cita aí? Olha, elas existem em praticamente quase todas as regiões do estado, né? São mais de 300 no Rio Grande do Sul. Tem uma Federação das Comunidades Terapêuticas, tem uma federação das comunidades evangélicas e tem uma federação do restante das comunidades terapêuticas. Então, eles têm maneira de ter contato. Quando nós criamos a política, o que que nós fazemos? A pessoa, primeiro, era desintoxicada, né? Então, ela ficava. E aí, eu botei na lei, inclusive, a internação involuntária. É contra a vontade mesmo da pessoa. Se a família pede e o médico autoriza, ela é internada para desintoxicar. Então, ela fica lá 15, 20 dias, 30 dias no hospital. Aí é internação hospitalar. Ela desintoxica. Bom, desintoxicada, aí começa a poder pensar também, né? Poder raciocinar, poder conversar. E aí ela é convencida ou não, né? Aí é voluntário, ela ir para uma comunidade terapêutica. A maioria vai, né, para a comunidade terapêutica, precisa de ajuda, ela sozinha não consegue vencer a compulsão, então ela precisa de apoio. Então ela vai para a comunidade terapêutica e fica. Então o sistema funcionava, Miguel, pela saúde pública. Agora, não sei, deve ter ainda, através da Secretaria de Saúde, deve ter a forma de encaminhamento, né? Sim, Tem que ter, é o laudo médico, é o reconhecimento do médico, que a pessoa precisa ter participar de uma reabilitação com abstinência assistida, que é o caso das comunidades terapêuticas, e vai funcionar. O meu medo é que isso vá sendo retirado e fique só como opção os CAPs alquidrogas. Os CAPs alquidrogas, na minha opinião, funcionariam bem. Eu criei os primeiros 36 CAPs alquidrogas no Rio Grande do Sul, quando eu fui secretário. Só que a gestão feita com ideologia
feita pela turma de esquerda, não pregava abstinência, era contra a abstinência, era contra a comunidade terapêutica, e só propunha redução de danos. Então as pessoas não se recuperam indo só no CAPS. Eu não sei como é que é o CAPS aí de Caxias, mas na maioria dos lugares funciona mal. E eu tive a oportunidade de ver a diretora do CAPS de Novo Hamburgo, naquela época, né, eu estou falando de 2010, né, início de 2010, ela dizer, não, mas aqui, qual é o problema da pessoa usar crack? A diretora do CAPS, que droga. Qual é o problema da pessoa usar crack se ela leva uma vida normal e tal, como se fosse possível, né, ocorrer isso. Então, é uma questão ideológica que está piorando a saúde mental, piorando a saúde pública no Brasil também. Aqui o senhor deve ter com certeza chegado, pelo menos uma parte da notícia, teve o centro de atendimento psicossocial funciona, mas é aquela história de enxugar gelo. E, inclusive, muitas pessoas da sociedade acabam sendo contra aquelas pessoas que estão tentando, né, enxugar esse gelo, porque pelo menos, né, o gelo não congela todo o ecossistema, né, da saúde pública. Mas como tudo, né, deputado, eu tenho tanta experiência política na história do nosso país, são políticas, pressões instantâneas, políticas instantâneas, hoje em dia tudo é notícia imediata. Aconteceu um crime aqui de um educador que foi morto no ambiente de trabalho por várias pessoas e que a família revoltada, né, não sabe o que fazer, já tinha feito inclusive, né, denúncias, portanto, e a partir disso se gerou uma insegurança generalizada nos profissionais de saúde que estão com medo inclusive de outras ameaças, de pessoas que estão totalmente desprotegidas, né? Não apenas os funcionários, mas as pessoas que estão em situação de rua, que não são criminosos, que são doentes mesmo, ou que vão chegar ao nível de crime, mas que são... Não existe uso social de drogas. Isso nos grupos terapêuticos se sabe muito bem. Isso né? Existe no primeiro mês, depois não tem mais. Isso aí a população de rua, dá para, sem medo de errar, 80% é dependente de droga. Não tem, quanto mais aumenta o consumo de droga, mais população de rua. Né? A pessoa não consegue trabalhar, não consegue fazer nada, fica na rua. Aquelas cracolândias, as cracolândias não existem só lá em São Paulo. As cracolândias existem em todos os grandes municípios do Brasil, tem várias cracolândias, né, em cada um. Então, nós temos que reduzir isso, né? Convencer as pessoas a se tratar. Eu coloquei na lei isso que ajuda, que é a internação involuntária. Se a família pede, ou se a pessoa não tem nem família, o servidor ali da saúde pública ou da assistência social pede a internação, o médico examina, avalia, determina a internação e ele fica internado até desintoxicar. Não tem como tu argumentar alguma coisa com uma pessoa que não tá com a cabeça cheia de droga, cheia de crack, cheia de maconha. Ela não consegue raciocinar, né? Ela fica falando coisas desconexas, fica agressiva. Ela tem que ser desintoxicada no ambiente hospitalar, porque a síndrome da abstinência ela pode dar ela pode ter consequências graves, né? A síndrome de abstinência, a pessoa pode até vir a falecer. Eu já vi casos de ter convulsão porque é aquele desmame da droga, né? Então ali é uma coisa que tem que ser ambiente hospitalar, tem que ter recursos hospitalares. Depois disso, vai para a comunidade terapêutica. E aí a comunidade terapêutica mantém aquela pessoa ali 9 meses, 1 ano, sem usar a droga, né? Em abstinência. E aí começa a trabalhar a volta dela para a vida útil, né? Para a vida... Mas é um trabalho muito doloroso, né? Nós temos que evitar, né? Temos que diminuir o consumo, temos que diminuir a oferta de drogas, né? E o Supremo Tribunal Federal está trabalhando para aumentar, né? O governo não dá bola, diz que a vítima é o traficante, não é o usuário. Onde é que nós vamos parar com isso, né? E aliás, né, hoje, não apenas com o usuário, não dá para argumentar com ninguém mais nada, deputado. Inclusive no jornalismo, aqui nós temos um debate muito amplo, porque os debates acabaram. Internamente existe um debate na Associação Rio Grandense de Imprensa, mas o debate público acabou, né? Não tem o contraditório como já teve, e nós tivemos, né, onde se falava
a opinião se tinha, claro que a certo momento alguma exaltação no contraditório, mas se conversava e era num ponto de vista, hoje tudo é fundamentalizado, tudo é polarizado e tudo é praticamente impossível, né, de se encontrar uma solução. Se quer muitas vezes uma disputa sem critério pelos poderes e não se tem políticas de governo que vão além do governo, que sejam políticas de Estado, né, que ultrapassem a sigla partidária, que sejam realmente, né, por isso nós vivemos aí. O jornalismo, por exemplo, você sabe muito bem, vive aí a vítima das fake news e também, né, desses problemas todos que nós estamos vivendo. Enfim, o que afeta a sociedade como um todo. Leis, por exemplo, saudáveis que podem encaminhar pessoas para a recuperação, o sufocamento de políticas públicas que surgem de ideias bem intencionadas, né? E tudo isso acaba resultando nesse atraso social que estamos vivendo, deputado. E não só isso, né? O narcotráfico hoje no Brasil, ele tá avançando territorialmente, ele controla territórios, onde a polícia não entra mais, onde quem manda é o chefe do tráfico. Ele é o dono da vida e da morte, ele é o dono ele é o juiz, ele é tudo, né? E é claro que ele faz tudo para ganhar mais dinheiro com o tráfico de droga, né? Então, e quanto mais gente doente, alterada de comportamento, para ele tanto faz, é melhor, né? Então, assim, nós temos que recuperar o Brasil para a República Brasileira, para os brasileiros, Claro. né? Então, com 25, a Universidade de Chicago fez um levantamento, 25% do território nacional está controlado pelo tráfico, pelas facções criminosas. 25% são 50 milhões de pessoas que vivem sob o domínio do tráfico no Brasil, que está aumentando rapidamente. Eu vi um vídeo de um deputado lá de Fortaleza, do Ceará, ele mostrando na cidade do interior lá que a população abandonou, a população não aguentou mais, saiu todo mundo. Sim. Na fronteira com a Colômbia, na fronteira da Colômbia, na fronteira do Peru, na fronteira da Bolívia, tem cidades inteiras que viraram fantasmas, né? As pessoas isso não é divulgado, a grande mídia não divulga, porque a grande mídia é a favor da liberação das drogas, né? Então esse é que é o problema que você falou. Eu acho que nós estamos vivendo um monopólio da informação, onde a gente pode discutir na rede, num canal como o teu, né, que é aberto para conversar, na rede. Isso piorou com a pandemia, né? A pandemia, então, a gente não podia abrir a boca, né? Que era taxar de fake news. Quem é que sabe o que é fake news? Nós podemos discutir baseado nas evidências. Isso não tem, esse debate não existe. O Supremo nunca abriu um debate para falar isso. A 40 gramas de maconha, quem sabe 100 gramas, o Barroso dizendo isso, quem sabe 100 gramas, não, mas acho que 40 pode ser. Porra, vem cá, qual é a ciência que tem nisso? Qual é o cuidado com a população que tem nisso? Né? Então, em nome das famílias que sofrem, em nome dos jovens, principalmente os jovens que estão com essa vida destruída para sempre, ou que, se não cuidarem, vai ser destruída para sempre, a gente tem que fazer um grande debate, tem que ter uma política de segurança